Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento a todos que nos acompanham pela Agência Senado e todos que nos acompanham aqui no plenário. Senadora Ana Amélia, eu realmente fico pasmo de ver a capacidade de manipulação, dissimulação dessa agremiação política. Eu digo agremiação política porque eu não vou chamar de partido, porque partido compõe-se de um grupo de pessoas que têm uma ideologia, que acompanham uma filosofia, mas esse grupo, na verdade, ele não tem uma filosofia. Vamos ver, qual a filosofia desse partido? Não tem. A personalidade desse amontoado não tem. Existe ali a ideologia do Lula, que eu achei até engraçado no livro do Hildebrand, ele dizia na capa, Marx enganou Deus e Lula enganou os dois. E se referindo ao fato de que o partido PCdoB, o Partido Comunista, se transvestiu no PT, enganou o clero, fazendo o clero apoiar o PT e chegar ao poder, e depois o Lula deu tombo nos dois. Mas não quero ficar falando disso aqui. O que eu quero dizer é que os três mosqueteiros, Vadir Damus, Paulo Teixeira e o Pimenta, conseguiram o que queria. Está todo o Brasil falando de uma figura condenada desde domingo. Lógico que tiveram ajuda de quem? Estão falando em lambança do judiciário. Não houve lambança do judiciário nenhuma. Houve um caso de um desembargador que deveria ter saído de Camburão daquele plantão. Aquilo lá não é diferente de uma venda de sentença. Aquilo lá não é diferente de um conluio, de um acerto. Veja que o negócio foi protocolado depois de saber quem estava de plantão. Aquilo lá foi a maior patifaria que eu já vi. Vergonhoso, vexaminoso. E aí fala assim, eu vi alguém hoje dizendo assim, mas como o PT se presta a isso? Eu falei, não se admire. Isso é um pragmatismo que sempre foi a tônica. E contornam isso com a maior facilidade. Veja os discursos hoje com que defendem aqui. Conseguem defender isso numa boa e ainda sair por cima. Por que a oposição não conseguiu fazer um discurso para fazer frente aos desmandos que o governo passado fez? Porque é difícil você contrapor a mentira. Senadora Amélia, eu vejo nas comissões, tal como o pingu d'água, a mentira é repetida, combinada com os partidos puxadinhos, e ela é repetida, repetida, repetida o tempo inteiro. Não importa qual o assunto. Vamos discutir o projeto sobre a mineração de tal lugar. Bate no mesmo assunto o tempo inteiro. E vai criando uma coisa na cabeça da população. Veja bem, já estão dizendo que os 13 milhões... Aqui subiu uma parlamentar e disse que os 13 milhões de desempregados é responsabilidade nossa que votamos o impeachment. Que essa crise na saúde é responsabilidade nossa que votamos o impeachment. Eu tenho que tirar o chapéu. O pessoal diz que Neymar merecia um Oscar por atuar tão bem. Eu diria que essa bancada merece um Oscar de atuação, de roteiro, e de música e de ritmo, porque o ritmo é um só. E dá para culpar só eles? Não. Dá para culpar quem não faz o contraponto. Quando terminou o impeachment, eu falei, precisamos fazer o contraponto. Teve um sabido aqui, do alto da sua experiência, que falou, não, oposição grita e situação vota. Muito bem. Ganhou no voto e perdeu nas urnas. Qual o discurso que está nas ruas hoje? Que o Lula é inocente. Que o Lula é inocente. Que a reforma trabalhista pôs as pessoas para ter só meia hora de almoço. Que não tem mais 30 dias de férias.
Todas as mentiras que foram pregadas aqui estão aí como verdade na rua. Eu encontro as pessoas e elas acreditaram. Deu certo, a mentirada deu certo. Por quê? Porque não teve contraponto, não teve debate. Parece que foge do debate o medo. Ah, não, vamos ganhar no voto. Essa arrogância, esse pragmatismo. E, aliás, o PT fez isso quando estava no poder. Fez a arrogância do patrulhamento, inclusive comprando parlamentares. Mas fez também o dever de casa na tribuna. Por isso não conseguiram fazer a derrubada de um governo tão incompetente e corrupto. Eles conseguiram passar a imagem. Venderam um refrigereco como se fosse uma Coca-Cola e pegou. O cara começou, mas eu vou tomar esse refrigereco aí. E tomou. E o país está lascado, arrebentado. E tem gente que ainda diz, subiram aqui hoje e disseram, temos que trazer Lula para voltar à soberania, do Brasil e voltar à prosperidade. Concedo a parte à senadora Ana Amélia. E ainda justificam, senador Medeiros, que o preço da gasolina está alto e do botijão de gás, esquecendo-se seriamente de que foi o congelamento dos preços. No momento em que os preços no mercado internacional do petróleo estavam muito altos, foi congelado artificialmente para ganhar a reeleição em 2014. Então, não aconteceu nada na Petrobras. A Petrobras simplesmente passou ilesa de todo o processo dramático do Petrolão, que destruiu a estatal brasileira, sob a qual nós tínhamos um grande orgulho. E, então, senador Medeiros, enquanto Vossa Excelência recupera dessa tosse nervosa, que é esse período de seca aqui nessa região do Planalto Central, é só para lembrar isso, né? Quer dizer, trazer à memória a questão do preço do gás e da gasolina ou do diesel é esquecer o que aconteceu em 2012, 2013, 2014 com os combustíveis. Isso aí realmente é memória muito fraca, porque é digamos, uma agressão à inteligência da população brasileira que soube o que foi feito artificialmente para manter os preços congelados quando no mercado internacional estavam lá nas alturas. Obrigada, senador. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. E quando eu disse aqui que não se faz o contraponto, não inclui Vossa Excelência. Vossa Excelência tem feito esse serviço à população brasileira. É preciso que se faça essa lembrança. É preciso que se diga o que aconteceu nesse país. É preciso que lembre aos brasileiros, que se faça a linha do tempo. Mas não tem sido feito. E nós estamos aproximando as eleições. E é preciso que se diga. Não existe essa história de que nosso judiciário tem uma conspiração e que prendeu um inocente, conversa fiada, mas é normal na luta política. Agora, o que foi feito nesse final de semana foi criminoso. Eu, inclusive no domingo à noite, representei aquele juiz no Conselho Nacional de Justiça. Espero que o Conselho Nacional de Justiça, em prol da justiça brasileira, do judiciário brasileiro, possa suspendê-lo e ele nunca mais possa judicar, porque ele envergonhou a justiça brasileira. Que ele possa ser aposentado, já que não saiu preso de lá, porque aquilo lá foi em flagrante. Os 3 deputados que fizeram aquela chincana, também representei eles no Conselho de Ética, provocaram, na sua dificuldade de eleição, criar um fato político, e criaram, embora que não tenham conseguido, só mais um minuto e já termino, senadora, embora que não tenham conseguido concluir o exaurimento do crime, mas fizeram um rebuliço e tanto, devem estar comemorando aí. Mas vergonhoso para o país, vexaminoso, vergonha alheia. E sobem aqui, tem coragem de defender uma ação esdrúxula dessa. Mostra que não tem projeto para o país, tem projeto umbilical, tem projeto somente partidário e eleitoral. Não está preocupado com as instituições. Desmoralizaram o judiciário e desmoralizaram a questão do 5º Constitucional. Eu vou propor mais um projeto aqui para que se acabe com o 5º Constitucional. Colocou em dúvida todas as nomeações daqui para frente do 5º Constitucional, porque fica sempre a dúvida. Todo partido que nomear
partido que tiver no poder e colocar alguém pelo 5º constitucional, o sujeito já vai falar que ele lá vai trabalhar para a militância do partido. Ora, tem foto aí correndo na internet do rapaz beijando o Lula. Tudo bem, ele pode beijar o Lula, mas se declarar suspeito, mas não num plantão. Decisão em plantão já é complicada. Imagine quando tem uma súmula, deputado Arnaldo Faria de Sá. Imagine quando tem uma súmula, quando está sumulado, imagine quando o CNJ diz, não pode, não pode. Ele enfrentou o CNJ, ele enfrentou o tribunal, ele enfrentou o STF, ele enfrentou todo o povo brasileiro, disse, solta. Aí veio uma voz sensata do tribunal e disse, calma, não pode, isso aí não pode. Vamos deixar isso aí para decidir depois. Ele falou, não, solta e agora? E eu imagino o delegado. Deve ter ficado assim, meu Deus, eu prendo ou solto? Eu solto ou prendo? Eu obedeço a quem? Ele deve ter ficado naquela dúvida tamanha. Se eu desobedeço a um, eu respondo. Se eu desobedecer a outro, eu respondo. Mais ou menos assim. Gente, se decida. Então, essa foi a grande bagunça do domingo. Há quem diga o seguinte, olha, o Brasil passou... eles tinham planejado isso para acontecer na euforia da vitória sobre a Bélgica, mas não tinham combinado com o Lukaku, nem com o Fernandinho, de não ter feito aquela falta no meio do campo. Se Fernandinho faz a falta, o Brasil tinha ganho e dava certo. De repente, ninguém tinha visto, tinha passado em branco. Mas foi vergonhoso. Vamos sair. Eu até acho que o Lula vai sair dentro das regras do jogo, dentro de um processo legal, não dessa forma, sorrateira, quebrando todas as regras. Pelo amor de Deus, esse país precisa ter um rumo e não pode ser esse. Muito obrigado, senadora.